Queridos, a paz do Senhor. Que bom revê-los. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo no livro dos Juízes, capítulo de número 9. Livro dos Juízes. Está lá no início da Bíblia. É o 7º livro da Bíblia Sagrada. Se você não sabe procurar, fique à vontade para olhar o índice da sua Bíblia ou pedir ajuda a algum irmão do seu lado. Livro dos Juízes, capítulo 9, a partir do versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e se levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, e o meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis reis sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Amém, queridos? Podem sentar, queridos, adorando o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, li um trecho da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra no livro dos Juízes. O livro dos Juízes de Israel é o livro que relata para a gente um período bem complicado da história do povo de Deus. Período, irmãos, que é marcado basicamente, em resumo, por 4 palavras: apostasia, opressão, arrependimento e livramento. A história diz que o povo de Deus apostatava da fé, ou seja, negava Deus conscientemente, e a consequência da apostasia era a opressão por meio dos inimigos. Mas quando o povo se arrependia, Deus levantava um homem, uma mulher, o qual se dava o título de juiz, e esse homem, essa mulher, conduzia o povo de Deus a prevalecer contra os opressores. Não vou me deter tanto a história, mas o capítulo 9, ele tem por epígrafe a parábola de Jotão. E a parábola de Jotão, para nós compreendermos rapidamente esse contexto, ele tem tudo a ver com o período do juiz Gideão. A Bíblia diz que, se os irmãos lerem o capítulo 6 do livro dos Juízes, vão observar que o povo torna a fazer o que não era reto aos olhos do Senhor. E por consequência, e assim é, quando o homem escolhe seu próprio caminho, o Senhor permite, o homem escolheu não estar na direção de Deus, escolheu a sua própria direção. Por causa disso, os opressores vieram e oprimiram. Capítulo 6 do livro dos Juízes relata que essa opressão era tão forte, tão terrível, que os midianitas, os amalequitas, vinham como praga de gafanhotos. E ali a Bíblia diz que não se podia contar de tantos, tantos camelos, tantos homens, e levavam todo o mantimento de Israel, toda a ovelha, todo o gado, tudo era consumido por eles. E foi um período de grande aflição por causa da desobediência do povo de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que esse período, ele começa a mudar, quando o povo de Deus, então, resolve clamar ao Senhor. Como é a história do livro dos Juízes, clamaram,
e Deus levanta um profeta e anuncia que por causa do clamor, do arrependimento, iria dar livramento àquele povo. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que estava o juiz de nome Gideão, não é? Malhando o trigo no lagar. E para os irmãos, eu não vou me deter à história de Gideão, apenas para contextualizar a palavra que eu quero pregar essa noite. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Gideão malhava o trigo no lagar. E os irmãos sabem que trigo não se malha no lagar. Lagar é lugar de pisar uva, não é? É lugar de tratar o fruto da vide. Mas o desespero era tão grande por causa dos opressores, que Gideão, ele tirava a palha do trigo no lagar, escondido, para os opressores não levarem o trigo embora, como era de costume deles de tempos em tempos. A Bíblia diz que Deus agora envia um dos seus anjos, que aparece a Gideão e diz, Gideão, o Senhor é contigo. E Gideão, então, irmãos, naquele momento, e tomado pelo sofrimento que o povo de Deus passava, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele olha para aquele anjo de Deus e diz, olha, quem sou eu? A minha família mais pobre da casa de Manassés, eu o menor, quem sou eu para livrar esse povo da mão dos opressores? A Bíblia vai dizer, irmãos, bem em resumo mesmo da história, que agora Gideão, como homem de Deus, ele faz uma prova com Deus. Fica aí o anjo do Senhor, porque eu vou trazer uma oferta para oferecer diante de ti. A Bíblia diz que o anjo permanece, Gideão vai, vem, traz a sua oferta, Deus recebe a oferta de Gideão, e Gideão, tomado do temor de Deus, reconhece que aquele que ali esteve conversando com ele, realmente era alguém da parte de Deus, e a Bíblia diz que ele se alegra naquele momento. Eu acho esse contexto apropriado para o dia de hoje. Não é aqui que eu quero pregar ainda, mas quem prega a palavra de Deus sabe como é que fica o nosso coração. Mas é interessante porque, às vezes, e quantas vezes nós não nos achamos os menores da casa de Israel, não é, irmãos? Viemos à casa de Deus, a gente observa, às vezes, os irmãos contarem bênção, os irmãos contarem vitória, os irmãos testemunharem de cura, como o presbítero Elcio testemunhou essa noite. E às vezes eu acredito que passa na nossa mente, porque na minha já passou algumas vezes. Por que que todo mundo conta bênção, todo mundo conta milagre, conta cura, e eu nunca conto? Uma vez eu perguntei isso a Jesus, não é? Por que que eu nunca conto bênção? Mas, irmãos, acreditem, quando nós colocamos em nosso coração o propósito de sairmos da nossa casa em direção à casa de Deus, a gente pode estar bem fraquinho na presença do Senhor, mas uma coisa eu lhe digo por experiência própria, Deus está trabalhando ao nosso favor, irmão. E eu não tenho dúvidas que todas as vezes que a gente sai para a casa de Deus, é como se Deus olhasse para a gente, como o anjo do Senhor olhou para Gideão e dissesse, eu estou recebendo o teu sacrifício essa noite. O louvor que você trouxe, até mesmo aqueles que essa noite ainda não pronunciou um glória a Deus nesse lugar, mas Deus já leu o que está no teu coração, porque a Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração e Ele sonda bem os nossos pensamentos. Deus sabe como você chegou. Eu quero lhe dar uma notícia boa. As águas já estão se movendo neste lugar ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, queridos, que Gideão vai lá. Agora Deus dá uma ordem para ele. Gideão, preste atenção. Agora que você já sabe que Deus é com você, e olhe para mim, que eu vou ser objetivo. Deus já sabe que você já sabe que Deus é com você essa noite. Agora tem um detalhe, Gideão. Vai lá na casa do teu pai, Joás, porque lá tem um altar que está levantado a um Deus estranho, que não é o Senhor dos exércitos, que não é o Deus que pode todas as coisas. E em volta daquele altar tem como uma floresta, com vários ídolos, a Aserá e a outros demais ali. Agora tem o seguinte, vai lá e destrói tudo, porque você já tomou conhecimento neste dia, que o único Deus que pode todas as coisas, é o Deus que criou o céu e a terra e o que está aqui essa noite.
Agora tem que tirar as coisas que não agradam a Deus. Vai na casa do teu pai e tira tudo. A Bíblia agora, Deus, ele já provou para Gideão que estava com ele. Agora a Bíblia Sagrada diz que Deus coloca Gideão à prova. Você já sabe que é Deus? Você já reconheceu que é Deus? Agora chegou a hora de você agir, de você começar a tomar uma posição. É como se Deus estivesse lembrando para Gideão assim, espera aí. Porque tem um dia que a gente Deus começa a instruir a gente, a dizer como é que você volta a ser participante da bênção de Deus. É assim, irmãos, quando a pessoa declina, não é? Quando a pessoa declina na fé por algum motivo, como o caso de Gideão, estava triste, porque estava sendo oprimida a sua casa. Você imagina, plantava os amalequitas, vinha com os moabitas e levava tudo. Você imagina como estava o coração daquele homem, cadê Deus? Agora Gideão precisava aprender a adorar a Deus novamente. Como é, Gideão? Que você se torna participante da bênção outra vez. É bonito, irmão, pense no homem que admira os crentes daqui. Eu sempre gostei, sabe, de ouvir palavras assim na igreja, o círculo de oração. Eu lembro um pouco mais jovem lá em Natal, né, o pastor Santana, quando pegava o microfone, o Jairo tinha que correr para o microfonezinho que ficava do lado dele, não era assim? E eu estava lá, pequeno, no meio da igreja. Meu Deus, quanto tempo não faz? Não faz muito. Mas eu era ainda um adolescentezinho naquela época. Ele corria para o microfone, o pastor dizia, cantem comigo. Não é? Começava a cantar o hino 442, quando citava o círculo de oração, achava muito bonita, aquelas irmãs com todo respeito. Quando eu ficava na porta, mais ou menos na porta da igreja, olhando na vidraça, como era bonito os crentes caminhando para a casa de Deus. Agora tem um detalhe, irmãos, não adianta só achar bonito, não adianta só admirar, tem que ser um participante. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus nos trouxe aqui essa noite, não foi para ser admiradores somente não, foi para ser participante. Eu quero dizer para você, queira ou não queira, você vai ser um participante da bênção de Deus essa noite. Queira ou não queira, algo começa a brotar novamente no coração de alguém aqui, que há algum tempo não estava brotando. Porque começa a ressurgir, Deus começa a ensinar. Vai lá, Gideão, vamos começar de novo. Vai lá na casa do teu pai, tem Deus estranho lá, tira Baal daquele lugar. Na casa do teu pai não há lugar para Baal. Na casa do teu pai há lugar para o Deus verdadeiro. Tira o altar, coloca lá o boi lá, oferece de sacrifício, porque Deus é quem vai dar livramento. A Bíblia diz, irmão, o negócio é tão tremendo, que até o nome de Gideão mudam agora. Que Gideão destrói o altar a Baal. A Bíblia diz que o povo se enfurece contra ele, mas o seu pai Joás se levanta e diz, espera aí, se vocês estão com raiva, clame a Baal, porque se ele tem poder, ele vai tomar satisfação com Gideão agora. Gideão agora passa a ser conhecido como Jerubaal, porque destruiu os altares de Baal. A história segue. Gideão agora é usado por Deus, coloca a prova novamente. Porque, irmãos, quando a gente está na direção de Deus, começa a nascer temor no nosso coração outra vez. É interessante, domingo passado, quando eu fui fazer a oração, aquela oração depois da leitura da palavra, que a gente lê os pedidos de oração dos irmãos na igreja, aí tinha lá uma carteira de trabalho. Aí eu levantei aquela carteira de trabalho, eu disse, está aqui, irmãos, ó, muita gente não acredita mais nisso. Mas eu acredito ainda que Deus ainda abre porta de emprego. E esse rapaz aqui, eu não sabia quem era, tinha um bilhetinho lá na carteira de trabalho. De lá dizia assim, pastor, amanhã eu vou procurar emprego. Aí trouxe a carteira para o senhor orar. Eu digo, está aqui, irmão. Ele veio ao melhor lugar que ele poderia vir. Antes de procurar um emprego, ele veio pedir a bênção de Deus. Aí ergui a carteira de trabalho. Vamos orar, meu irmão. E nós oramos. No outro dia, quando eu saí de manhã cedo, depois da oração das 4 horas da manhã, aí tinha lá, eu fui olhar se tinha correspondência, tinha um bilhete já dentro da caixa do correio. Pastor, olha, porque agora eu estou indo lá procurar um emprego. Na terça-feira eu voltei na caixa do correio, estava lá o papel. Lá no papel dizia, valeu a pena ter trazido a carteira de trabalho, valeu a pena ter levado a carteira de trabalho. Porque quando eu cheguei lá na empresa,
que entreguei meu currículo, nem olharam para o meu currículo. Disseram, me dá a carteira de trabalho, porque só tem uma vaga. E Deus, a moça era crente, disse, Deus falou comigo e disse, a primeira pessoa que entrar com a carteira de trabalho é um servo meu. E é para você receber a carteira e assinar a carteira dele. Está empregado para a glória de Deus. Se você não entendeu a mensagem, é isso que eu quero lhe dizer. Fazia tempo que você não acreditava, vai voltar a acreditar essa noite. O Deus dessa igreja ainda abre porta de emprego, ainda cura, ainda batiza no Espírito Santo, ainda muda gente de lugar, ainda converte gente e dá vitória ao seu povo. Deus está aqui, meu irmão, neste lugar essa noite. Vai lá, dá-se um temor no coração. Será que eu estou preparado? Deus está te preparando esta noite. Você não entendeu ainda? Entenda. Porque a Bíblia diz, Gideão volta lá, Senhor, não me tenha por filho de Belial. Está aí, o Senhor já provou, já destruiu os altares de Baal. Mas o Senhor vai me dar vitória mesmo? Teve aquela prova, irmão, da lã, do velo de lã e do campo. Se o Senhor é comigo, manda ali orvalho para a lã e secura para o campo. Agora, no outro dia, Gideão vai lá e enche um copo com a água que saiu da lã. Agora ele diz, Senhor, entenda o meu coração, faz o contrário, para mostrar que o Senhor é comigo. Ó, irmão, você pode aí no seu lugar fazer uma prova com Deus agora. Você que veio essa noite, volte a crer. Aleluia! Volta a crer essa noite, começa a dizer, Senhor, sai comigo, me dá uma resposta. Deus é vivo, meu irmão, e Ele está aqui para responder essa noite. A Bíblia diz, Deus responde Gideão, Gideão vai lá, 32 mil não precisa. Porque com Deus, irmão, você e Deus é como um exército poderoso. Volte a confiar. Eu vou profetizar para você agora. Vou profetizar de olhos abertos. Nenhum mal chegará a ti, nem praga nenhuma à tua tenda, porque Deus é contigo. Ele te trouxe essa noite para isso. Deus é contigo. Vai lá, meu irmão. Não precisa. Tem que ter uma multidão, tem que ter R$1 milhão. Não, meu irmão. Tem que ter Deus na nossa vida. E Deus está aqui essa noite. Ele é maior do que os milhões de reais desse mundo todo. Deus está aqui essa noite. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, agora, olha que coisa interessante. É aqui que eu quero começar a pregar a palavra de Deus essa noite. Porque a Bíblia Sagrada diz que Gideão morreu, passou Gideão. Passou Gideão, agora a Bíblia diz que Gideão tem 70 filhos, antes de morrer. Tem uma história, não vou contar a história de Gideão, porque eu não vim pregar sobre ele hoje. Mas Gideão morreu, 70 filhos. A Bíblia diz que agora se levanta um deles, terrível, de nome Abimeleque. Se a gente for olhar, irmão, a história dos reis de Israel, primeiro rei constituído por Deus, autorizado por Deus a reinar, não é, irmão? Se chama Saul. Mas antes de Saul, do rei Saul, houveram outros que se autoproclamaram rei. Por exemplo, Abimeleque. A Bíblia diz que Abimeleque vai lá e se auto-intitula rei. E a Bíblia diz, irmão, lá em Siquém, que o povo aclamou Abimeleque como rei. Ora, se houve aclamação, então ele reinou por algum período. A Bíblia diz que Abimeleque era tão terrível que ele vai lá e mata em cima de uma pedra seus 69 irmãos. Sanguinário, terrível. A Bíblia diz que ele vai lá em Siquém e cria contenda. Vocês preferem os 70 filhos de Jerubaal reinando sobre vocês? Ou vocês preferem eu, Abimeleque, filho de Gideão, com a mulher de Siquém, com a concubina de Siquém? É uma coisa tão terrível que você vai ver as alianças de Abimeleque. A Bíblia diz que Abimeleque vai lá e faz aliança com as pessoas mais terríveis daquela época. Ele pega, irmão, ofertas no templo a Baal, que Deus tinha mandado Gideão destruir. Agora Gideão morreu e volta um período tão terrível na história, porque a Bíblia vai dizer lá no capítulo 8, depois os irmãos leem, versículo 32, versículo 42 são chave, porque a Bíblia diz que depois que Gideão morre, aí começam a levantar altares a Baal novamente. A Bíblia chega a dizer que o povo esqueceu de Deus outra vez.
Irmão, isso é terrível, porque a Bíblia diz que Abimeleque agora se levanta. Você observa, o povo estava debaixo da bênção de Deus, mas começam a retroceder, começam a olhar para trás. Irmão, Deus está falando ao seu coração essa noite. Para de olhar para trás. Para de olhar para o que você foi. Para de olhar para o passado negro da tua vida. Para de lamentar desgraça, meu irmão. Crente não lamenta mais desgraça. Crente comemora agora a salvação em Cristo Jesus. Crente comemora porque agora é Deus na vida dele. Porque tem pessoas lamentando a desgraça, tem pessoas olhando para trás dizendo, eu era aquilo. Meu Deus, pastor, quando eu era um pobre coitado. Tem pessoas dizendo, eu tive Covid. Me perdoe citar o Covid aqui, meu pastor, eu não gosto de pregar isso. Mas, eu tive Covid, eu quase morri. Sim, meu irmão, mas Jesus não permitiu que você morresse. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa noite Jesus nos trouxe aqui para olhar para Ele, meu irmão. Olha para Jesus, alegra o teu coração com a presença do Espírito Santo de Deus. Volta a gritar na presença de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmão, que Abimeleque ele é terrível. Ele vai lá, pega a oferta no templo de adoração a Baal. Pega homens ociosos, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele compra homens ociosos, levianos, para os seguirem agora. Mas só que a Bíblia diz, queridos, que quando ele estava para ser coroado, ele conseguiu matar ali quase todos os filhos do seu pai, menos um. Jotão fugiu, o mais novo deles. E a Bíblia diz que quando ele estava para ser coroado, Jotão sobe ao Monte Gerizim, e ele começa a proferir essa parábola. Ele começa a olhar para o povo, de frente àquele altar natural que era o Monte Gerizim, olhar para aquele vale onde estava o povo para coroar o seu irmão corrupto. E ele começa a proferir algumas verdades para a meditação daquele povo. São as verdades que eu li essa noite. A Bíblia Sagrada diz que foram lá as árvores e se dirigiram à oliveira. E clamaram a oliveira, vem reinar sobre nós. A Bíblia Sagrada diz que a oliveira olhou e disse assim, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens me prezem, iria lá botar sobre vocês? Não é, irmão? Está lá, a oliveira. Não é? Eu vou falar num termo mais popular, um pé de azeitona. Não é? Pé de azeitona. O fruto, o óleo, irmão, era nobre. Vocês imaginam os sacerdotes, para serem ungidos sacerdotes, se derramava aquele óleo na cabeça dele. O óleo que representa a própria presença do Espírito Santo de Deus. A manteiga tão cobiçada. A oliveira olha e diz assim, eu vou deixar tudo isso para ir lá botar sobre vocês. Eu vou deixar, não é, as coisas tão valiosas que Deus me deu. Aí a Bíblia diz que as árvores se voltam agora e vão lá na figueira, irmãos. E olham para a figueira. Deixaria eu a doçura, a Bíblia Sagrada diz, a figueira, deixaria eu a doçura para ir lá botar sobre vocês, está lá na Bíblia Sagrada, a doçura e o bom fruto, o fruto cobiçado na Palestina, uma árvore de valor, irmão, 3 árvores de valor são citadas aqui. Eles não se contentam em olhar para a oliveira, de olhar para a figueira, agora a Bíblia diz que eles olham para a videira. E diz assim, vem tu lá botar sobre nós. Então a videira olha e diz assim, deixaria eu o meu mosto. E olha a importância da videira, que alegra o próprio Deus. E os homens, deixaria eu isso para lá botar sobre vocês? Se irmãos olharem esse contexto aqui, nós vamos ver 3 árvores. E o quarto que não era bem uma árvore, era uma planta composta por arbustos cheios de espinho, que era o espinheiro. As 3 árvores, irmãos, tinham valor, tinham frutos de valor, tinham coisas aproveitáveis, cobiçadas, coisas que Deus usa para a glória dEle. E eu venho essa noite pegar essa palavra e aplicar na nossa vida, na minha e na sua. Sabe o que nós somos? Árvores de valor. Sabe o que nós temos dentro de nós? Nós temos preciosidades para serem empregadas e usadas na presença de Deus. É interessante, irmãos, interessantíssimo,
que você já viu que um crente cheio da presença de Deus, como ele tem muito mais poder do que a mais poderosa armas que esse mundo pode fabricar? Você já viu? Uma vez, me permita abrir aqui um parênteses na palavra, eu não costumo fazer isso. Mas certa vez eu viajei, sabe? Já ainda bem jovem, adolescente, lá de Natal, para pregar num congresso de mocidade, lá no Rio de Janeiro. Uma das primeiras viagens que eu fiz, por sinal. Eu lembro que naquele dia, pastor Sérgio, você sabe como é pregador, a gente se mete às vezes a bobo. Né? Às vezes a gente olha, eu não sabia nada de música. Daí eu olhava para os músicos e dizia assim, dá um Lá maior aí. Eu não sabia de nada. Não é para dar, eu dizia, né? Aí eu dizia, não sabia nem o que eu estava dizendo, mas eu escutava Manassés. Lembra de Manassés lá de Natal, filho da irmã Lica? Vozeirão, né? Cantava, Jesus é fogo, Jesus é poder, né? Aí Manassés sempre pedia um Lá maior. Depois eu entendi que o que ele cantava não tinha nada a ver com Lá maior. Naquele dia eu lembro que me deram a oportunidade no Templo Central para cantar no culto de missões, Malvadinho. Daí eu fui lá e disse assim, me dá um Lá maior aí, todo importante. E comecei a cantar o Desejo Missionário. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Daí eu lembro que o irmão disse atrás de mim, rapaz desafinado. Desafinado, meu Deus do céu. Eu lembro, irmão, aquilo ali foi como as pernas de Mefibosete, sabe, que quebraram. Eu lembro que eu dei uma tristeza tão grande no coração, porque primeira vez que tinham me chamado na igreja para cantar assim. Eu estava cantando uma empolgação, como se fosse um grande músico, assim, um grande cantor, mas quebraram minhas pernas naquela noite. Eu cantei o Desejo Missionário todinho. Cantei, meu irmão. Mas terminei ali só a graça de Deus. Peguei minha Bíblia e já saí da igreja. Vou para o aeroporto. Já tinha levado a mala. Fui bem cedo. Cheguei lá, estavam os irmãos da Adonep reunidos. Me chamaram, oraram por mim. Deus usou o irmão, disse assim, ei, Mário Sérgio, eu vou te usar nesse avião. Para provar que eu sou contigo, diz o Senhor. Eu lembro que eu entrei no avião naquele dia, foi numa época aí, não sei se vocês lembram, que caiu um avião da Gol lá na Amazônia, morreu todo mundo. E eu subi, pastor Alessandro, fui lá viajar, quando eu entrei no avião, aí eu lembro que tinha um homem na poltrona, ali onde eu ia sentar, e eu sentei cantando o Desejo Missionário. Né? Ainda a lágrima descendo e eu cantando Desejo Missionário. Daí ele disse assim, você é crente? E no coração do crente, o que é que passa naquela hora? Ele é crente também. Eu digo, opa, vamos fazer um culto aqui. Sou, e você? Ele disse, eu sou ateu. Ah, meu Deus do céu. Eu estou incomodando o senhor. Ele disse, não, eu posso cantar. Ele disse, canta, desde que cante baixinho. Aí eu esqueci a humilhação, irmão. Esqueci que naquele dia tinham me ferido, dizendo que eu não sabia cantar. Aí eu peguei, irmão, aí eu comecei a cantar ali, eu vou cantar, vou ganhar esse homem para Jesus. Comecei a cantar, cantei o Desejo Missionário em tudo que eu sabia, cantei em português, em espanhol, em francês, em inglês, tudo que vinha na minha mente eu cantava. Eu lembro que começou uma turbulência no avião. Começou o avião a tremer, parecia que ele mergulhava no ar, uma coisa terrível. E eu lembro que teve uma hora que caiu a máscara de oxigênio. Quando caiu a máscara de oxigênio, que apagaram as luzes do avião, alguém disse, o avião vai cair, e virou no desespero dentro do avião. Aquele homem pegou no meu braço, assim, se abraçou comigo, e disse, irmão, começa a orar, irmão, no Deus verdadeiro. Aí eu me abracei com ele, comecei a dizer, Jesus, toca esse coração tem valor. Para ele, o Senhor não entra aí, ele diz que é ateu, mas eu creio que isso aí é terra fértil, é lugar onde o Senhor, teu Espírito habita. Manda alegria para o coração desse homem. Aí a turbulência foi passando, o homem chorando, aí ele olhou para mim e disse assim, sai daqui rapaz, me solta. Não, Deus acalmou a tempestade, Deus nada. Mas eu lembro que chegamos lá no Rio de Janeiro, aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Lá no saguão do aeroporto, peguei minha malinha, ele pegou a dele, saiu eu e ele ali. Estou contando rápido para voltar para a palavra, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer essa noite. Aí chegou lá no meio do saguão do aeroporto. Ele disse, ei irmão, vem cá, eu quero te apresentar a minha esposa. Quando eu olhei, lá vem duas mulheres assim, que a gente conhece que é crente, sabe? Olhando assim a certa distância. E ela chegou, quando ela chegou perto da gente, ela já veio com o dedinho assim, ó.
Faz tempo que você não vê os mistérios de Deus, eu vim essa noite falar do Deus vivo para você. Porque ela chegou, olhou para mim e disse assim: antes que você diga alguma coisa. Daí olhou para o homem e disse assim: eu ainda sou Deus no céu, na terra e embaixo da terra. E como prova que eu sou Deus, eu usei esse rapaz, meu servo, no avião, com o hino que você cantava quando estava em meu caminho. O homem não era ateu não, era desviado do caminho do Senhor. Para provar que eu ainda sou Deus na tua vida, que eu ainda te amo, que eu tenho um plano com você. Ele começou a chorar, caiu de joelhos. Aí eu peguei minha mala, fui dando minha volta, eu vou sair daqui, porque a glória é para Deus. Quando eu virei para trás, a mulher disse: e você, rapaz, olha para mim. Daí eu olhei para ela. Daí ela disse assim: nunca mais abra a sua boca para dizer que não tem valor para o teu Deus. Porque eu uso quem quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no lugar que eu quero. Você pode não ter voz, você pode não saber pregar, você pode não saber falar, mas eu sou Deus na tua vida. Isso todo dia eu estou falando para dizer para você que veio essa noite ao culto. Eu não sei como você chegou, como está o teu coração, mas eu quero dizer, você tem valor para Deus. Árvore boa é você. Eu não sei se é figueira, maestro, se é oliveira, se é videira, eu não sei o que é. Eu só sei que tem um valor aí para Deus. Esse valor vai começar a florescer essa noite. A parábola de Jotão diz que ele olha e diz assim: mas espera aí, é porque é interessante, irmãos, eu vou à conclusão antes de entrar na parte ruim. É porque a Bíblia diz que eles olham, Gideão, depois que Deus usou ele para libertar das mãos dos midianitas, e depois de outra oportunidade eu prego em Gideão porque a mensagem é bonita. Você observa, tocar as buzinas e o povo sair correndo, era como praga de gafanhoto. Mas eu vou dizer uma coisa, uma igrejona como essa, coral bonito como esse, louvando a Deus, você imagina o que não correu de coisa ruim no reino espiritual essa noite desse lugar. O que não tinha de luta espiritual que chegou aqui essa noite. Sabe, quando eu era mais jovem, o super-herói da minha época era diferente, né? O super-herói da minha época era o Pato Donald. Aí quem era daí do povo de mim para trás, lembra, irmão Gregório? Do Pato Donald, que era assim, meu maestro, tinha um patinho do bem e um patinho do mal. Quem assistiu o Pato Donald, não adianta negar as origens, quem nunca assistiu? Não é? Aparecia um patinho com um tridente e um patinho com uma orelhazinha na cabeça, como se fosse um anjo. Daí o patinho do mal dizia assim: vai lá, faz maldade. E o patinho do bem dizia: faz uma coisa boa. Mas estou dizendo isso para você entender. Parece que eu estou vendo as guerras espirituais que entraram aqui essa noite. Parece que eu estou enxergando pelos olhos da fé. Parece que eu estou observando as guerras espirituais essa noite aqui. Parece que eu estou vendo pessoas dizendo assim: eu vou agora para Jesus. E alguém dizendo: não vale a pena, fica no teu lugar. Tu não tem importância, tu não tem valor. Está repreendido todo o mal essa noite que se levante para dizer o contrário de Deus na sua vida. Você tem um valor sim, você é árvore boa. Queira ou não queira, você é árvore boa. Deus manda te dizer isso essa noite. Você é árvore boa. Volta a se alegrar na presença de Deus. Oreca mais, tuica lá mais. Volta a se alegrar na presença de Deus. Volta a sentir a glória do Espírito Santo operar na tua vida. Agora a Bíblia diz, irmão, uma coisa interessante, porque a Bíblia diz assim, que depois que Gideão é usado por Deus, o povo vai lá em Gideão. Aí é para você entender o sentido da parábola. É porque a Bíblia diz que vão lá: Gideão, reina sobre nós. Gideão disse assim: não fui chamado para reinar não, irmão. Fui chamado para reinar não. Você é árvore boa. Mas assim, eu quero lhe dar um conselho pastoral essa noite. Árvore boa que eu também sou. Aí Deus fala com a gente: para com isso, irmão.
Sabe por que Deus permite essas coisas acontecerem na vida da gente? Com o tempo eu entendi. Com o tempo a gente vai ficando mais experiente, vai nascendo os cabelos brancos, a gente vai entendendo as coisas. Sabe por que Deus permite isso? É para mostrar para a gente. Aqui vai o conselho pastoral agora. Você pode... Nós somos árvores boas. Eu sei que tem muita gente aqui que reconhece isso. Pastor, que eu sou árvore boa, eu sei. Agora, o que o senhor quer me falar o certo? Deus está preparando você, irmão. Apesar de você ser árvore boa, agora não é para você, não. O que te trouxe aqui essa noite não foi a sua própria capacidade, não. Lá em Deuteronômio diz assim, Deus olhando para o seu povo, Ele diz assim, eu te humilhei, eu te deixei ter fome. Você imagina Deus dizer ao seu povo, foi eu que te humilhei. A palavra foi repetida, pastor Guilmar, lá no deserto, na tentação de Jesus. Eu te humilhei, eu te deixei ter fome, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não o meu mandamento, para fazeres entender de uma vez por toda, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Agora entenda o trabalhar de Deus, porque não se envelheceu as tuas vestes, nem a sandália que estavas nos teus pés, esses 40 anos que você esteve no deserto. Deus nos molda, Ele nos prepara. Eu lembro, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue. É interessante, Jesus não estava ali para curar aquela mulher. A história diz que Jesus ia à casa de Jairo, um dos principais da sinagoga. Ia lá, Jairo vai e clama, Senhor, vai na minha casa. Minha filha, 12 anos, está à beira da morte. Jesus vai lá à casa de Jairo, mas no caminho, uma mulher propõe no seu coração, se tão somente eu tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Ela tocou, foi curada. Aí a Bíblia tem uma coisa interessante, é que ela para e diz assim, você imagina Jesus perguntando as coisas a gente. Por um tempo eu me perguntei isso, pastor Richard, porque não é para Jesus perguntar nada a gente, é para a gente perguntar a Ele, não é? O sentido normal é a gente perguntar, tirar dúvida com Ele, não Ele conosco. Quando Jesus pergunta alguma coisa, diz, confie. A gente precisa fazer alguma coisa. Ele precisa trabalhar, porque a Bíblia diz, Jesus para e diz, quem me tocou? Aí eu pensei, será que ele não sabia quem tinha tocado ele? Será que ele não sabia? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Aí a Bíblia Sagrada diz que os discípulos dizem, Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta, quem tocou? Aí ele diz, tocou, eu senti virtude. Aí a Bíblia diz que a mulher, como percebeu que não podia se esconder, temendo e tremendo, vai lá e se apresenta para Jesus. Quer ver uma coisa? Nós viemos essa noite adorar a Deus. Você veio adorar a Deus, nós viemos, todos nós. Eu vim. Eu já estou de posse da minha vitória. Porque estão com medo de pregar vitória hoje em dia, como se Deus tivesse deixado de operar milagre. Mas eu ainda sou pastor da Assembleia de Deus, ainda sou pentecostal, batizado no Espírito Santo. Ainda creio no Deus de dois. Porque aí a Bíblia Sagrada diz que a mulher foi lá. Nós viemos aqui essa noite, irmãos. Eu sei que você já recebeu a cura aí onde você está. Você já recebeu a palavra de vitória sobre você e sobre sua casa. Agora tem um detalhe. Jesus, Ele não quer que a vitória fique só aqui, não. Jesus quer que você leve com você. Eu falei no início, Ele está apenas começando. Ele está trazendo de volta, está começando a nascer no seu coração de novo. O que talvez tinha morrido. Jesus sabia que aquela mulher tinha sido curada, mas Ele diz, vem cá, minha filha, eu preciso de intimidade com você. Jesus fala com você essa noite. Jesus está te chamando para uma intimidade outra vez. Volte a chorar na presença de Deus. Volte a sentir Deus perto de você. Volte a sentir Deus dentro da sua casa. Eu vou profetizar pela segunda vez. Não é só a sua sala que pertence a Deus, não. Você achava que era só a sala, só o quarto? Não. Em nome de Jesus, o Deus que foi lá no quarto onde você orava, ou na sala onde você orava, Ele manda te dizer essa noite, Ele também vai na cozinha, Ele também vai onde está cada ente da família. Sabe, se você não tem liberdade para estender a mão, saiba que o teu Deus está passeando na tua casa esta noite. Por causa de você, porque a Bíblia diz que Deus aparece a Noé.
Noé, esse povo aí tem feito mal, eu vou acabar com tudo, mas tu tem achado graça aos meus olhos. Começa a construir a arca, vai para dentro dela, tu, teus filhos, tuas noras. A gente não sabe quem eram os filhos, mas por causa de Noé, eu vou terminar, eu vou dizer, por causa de você, a bênção de Deus está voltando sobre a sua casa. Por causa de você, eu vou dizer, a partir de hoje vai ser diferente novamente. Por causa de você, a partir desta noite, você vai começar a sentir a glória de Deus outra vez sobre a sua vida. Te prepara para ter sonhos espirituais, para acordar chorando, dizendo, oh, vontade de cantar os hinos da harpa, tudo outra vez. Oh, vontade de ouvir o coral cantando outra vez. É Deus trabalhando na tua casa. Porque a Bíblia Sagrada que diz que, olha, irmãos, que não temem a Deus. Gideão disse assim, eu não preciso reinar não, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa a vocês, nós não precisamos reinar não. Não preciso reinar, não preciso reinar. Vocês sabiam que já me ofereceram reinos? Eu não vou entrar em detalhes. Mas já me ofereceram, pastor, reinos. Vem para cá, tu vai ser o rei, tu vai ser o maioral. Eu não preciso reinar não, meu irmão. Quem reina na minha vida é Jesus Cristo. Quem manda na minha vida é Jesus Cristo. Quem abre porta onde não tem porta, ainda na minha vida é Jesus Cristo. Quem opera milagre na minha vida, ainda é Jesus Cristo. E eu quero dizer, Jesus Cristo opera milagre na sua vida também. Agora, peraí, pastor, fala do lado ruim, porque tu falou a conclusão. Eu vou falar o lado ruim e vou terminar. É porque a Bíblia diz, quando perceberam, que com árvore boa, meu irmão, o inimigo não tem vez. Com você o inimigo não tem vez. Com você, eu não gosto de trazer ele ao culto. Ele não é bem-vindo em nenhum lugar onde chega, muito menos na igreja. Mas com você, inimigo nenhum tem vez. Porque a Bíblia Sagrada diz que os que queriam as árvores para reinar, chegaram ao ponto de dizer aos espinheiros, reina sobre nós. Dá o espinheiro, irmão, é interessante, cuidado. Vou terminar de uma maneira simples, não queira espinheiro na sua vida não. Não queira conversa com espinheiro. Espinheiro não dá sombra não. Porque a Bíblia diz que o espinheiro diz, vem para debaixo de mim receber sombra. Espinheiro tem espinho, meu irmão. Enquanto as árvores são frondosas e dão seus frutos, o espinheiro não dá fruto não, os galhos são secos. Vai para debaixo do espinheiro, você vai se furar outra vez. Jesus não quer que ninguém se machuque aqui essa noite, não. Ele está aqui essa noite para dar vida outra vez. E vida em abundância. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque-se de pé, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus por você essa noite, pela sua casa. Porque a Bíblia diz que os espinheiros dizem, vem cá. Aí vocês vêm para debaixo de mim, porque aí se vocês... Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, deixa eu terminar logo. Deixa eu ir logo para a conclusão. É porque se não tiver espinho, quando você menos esperar, vai ter fogo para consumir. Fogo, essa noite, irmão, consumidor, destruidor, está sendo apagado por Deus. Essa noite é noite de vida. E eu quero orar pela sua vida essa noite. Quero orar por você que chegou aqui essa noite, que estava pensando que estava indo de mal a pior, mas Jesus te trouxe aqui para mostrar que Ele é Deus na tua vida, que Ele tem um plano com você e com sua casa. Eu vou orar nesse momento agora. Antes de orar, eu quero fazer o maior de todos os convites que nós podemos fazer na nossa vida. Eu quero perguntar, se há alguém que entrou essa noite aqui e que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja tomar a maior de todas as decisões essa noite, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nesse momento. Você que quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos. Eu estou vendo mãos levantadas, vem aqui à frente, olha, ajuda aí o servo de Deus. Traz esse servo de Deus aqui à frente, para nós orarmos por ele. Quero convidar você, olha para mim agora. Porque alguém está dizendo assim, para que eu preciso aceitar Jesus? A Bíblia diz, irmão, que se eu já tenho Jesus na minha vida, não é? As pessoas não dizem? Já tenho Jesus no coração. Mas a Bíblia diz que com o coração se crê para justiça. Mas com a boca se faz a confissão para a salvação em Cristo Jesus. Quer ver uma coisa, irmãos? Há algo que a ferrugem e a traça não pode corroer, nem o ladrão pode minar, nem pode roubar.
a salvação em Cristo Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus essa noite? Faça um sinal com sua mão. Eu quero orar por você. Aonde está você que quer tomar essa decisão? Aleluia! Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levante sua mão essa noite. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, essa noite chegou a oportunidade de você retornar. Retorna, árvore valorosa, árvore frutífera, pessoa de valor. Aonde está a primeira pessoa? Está vindo. Onde estão os glória a Deus, irmãos? Onde estão as palavras de adoração a Deus por uma alma que se arrepende? Aleluia, onde está a segunda pessoa? Sai do seu lugar essa noite. Essa noite eu falei de um Deus verdadeiro, que não leva em conta o dinheiro, nem cargo, nem posição. O Deus que nunca perdeu em batalha, e a sua palavra é como uma navalha que corta sem distinção. Ele é o Deus soberano, Ele é forte. E tem poder sobre a morte, pois de lá Ele ressuscitou. E na cruz Ele mostrou que é capaz, pois derrotou Satanás e a sua cabeça Ele esmagou. Ninguém consegue vencer esse Deus, Ele é forte. Ninguém consegue impedi-lo operar, sabe por quê? Porque a porta que Ele fechar, ninguém abre. Agora a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, diz o Senhor dos Exércitos. Fecha teus olhos. Senhor Deus, eu oro a Ti agora, Senhor, pelo Teu povo, em gratidão por essa oportunidade, por esse momento, poder pregar a Tua palavra, poder fazer menção ao Teu amor, poder, Senhor, sentir a glória do Teu Espírito Santo neste lugar, fazendo menção ao Teu nome. Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio na renovação, na restauração das vidas, eu creio na Tua bênção sobre os lares. Cada casa, cada família que é representada esta noite neste culto, para a glória do Teu nome eu Te agradeço e Te louvo por tudo. Amém. Glória a Deus.